Congresso pode reduzir o poder de governadores sobre policiais militares e civis. São 2 projetos de lei, um deles do capitão Augusto, do PL de São Paulo, que é inclusive o líder da bancada da bala. As propostas trazem mudanças na estrutura das polícias, como a criação na PM, por exemplo, da patente de general, hoje exclusiva das Forças Armadas, e a constituição de um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União. Sobre tudo isso, conversamos a partir de agora com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP e mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, a quem eu dou meu muito bom dia. Como vai, Adilson? Bom dia a todos da Rádio Brasil Atual e todos que nos escutam. Bom, para começar, quero saber como você avalia essa movimentação no Congresso. Mais um desserviço à nação, mais uma oportunidade de, nas palavras do nefasto ministro Salles, aproveitar a situação da pandemia, que só está agravando, para passar a boiada. Para iniciar nossa conversa, eu acho que é por aí. Certo. As pessoas têm dito, até pelos acontecimentos da última semana e também do início dessa semana, alguns posicionamentos que não são surpresa, né, Adilson, mas que nos assustam do governo Bolsonaro, até diante do que está acontecendo nos Estados Unidos. E há pessoas que falam que essa movimentação de retirar ou diminuir, melhor dizendo, né, o controle das polícias, e a gente já vai entrar um pouco mais nesses detalhes, mas quero saber agora se, na sua avaliação, é uma pavimentação para um golpe, ou é exagero a gente pensar nisso? Nem um pouco. Exagero que eu vejo seria negar essa possibilidade. Eu acho que é ser no mínimo ingênuo, e nós não podemos mais ser ingênuos. Eu acho que sim, o golpe já está pavimentado. Na verdade, eu acho que mais do que pavimentado, o golpe já está em andamento. E o Bolsonaro, ele tem grande penetração, já há pesquisas realizadas em isso. Acho que a gente está com problemas. Vocês estão ouvindo? Não. Cortou o áudio. Vamos checar o que aconteceu aqui para a gente retomar a entrevista. Eu estou. Agora voltou. Você foi sumindo. Agora voltou, Adilson. Pode seguir. Você estava mencionando que a pavimentação, que já está pavimentado, né? O golpe, já é uma realidade. Sim. Não é de hoje que é assegurada a grande influência do Jair Bolsonaro nas polícias. O exemplo do motim havido no Ceará é um exemplo evidente, e as manifestações de apoio, as interações. Talvez seja o microfone do headphone seu, do fone, Adilson. Você mexeu aqui e aí voltou a acontecer essa pequena falha. Eu não sei se há a possibilidade de retirar, não sei se você está num local barulhento, acho que não, né? Estou percebendo que você está na sala. Se der para tirar, para a gente tentar seguir a entrevista, talvez seja melhor. Vamos tentar. Pode falar aí para a gente, não? Tá. Vamos tentar então refazer, né, a ligação, pode ser? Vamos tentar refazer a ligação. Enquanto isso, a gente, enfim, aguarda. São questões da pandemia, né? É aquela velha brincadeira. Você está me ouvindo? Você está ouvindo aqui? Como que acontece? Isso acaba realmente sendo bem comum. O pessoal brinca que depois que tudo isso passar, e a gente espera que passe logo, vai ser bem comum que a gente lembre, né, disso. Está me ouvindo? Como que é? Tá me vendo? A câmera tá torta? Enfim. Bom, para quem conectou agora, enquanto a gente tenta retomar a conexão com o Adilson Paes de Souza, que é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, a gente estava conversando justamente sobre essa movimentação via projetos de lei no Congresso Nacional, que era uma demanda, ele estava explicando exatamente isso, era um desejo do bolsonarismo, do Jair Bolsonaro, dos seus apoiadores, que acontecesse essa centralização
com relação ao controle das polícias. A gente sabe hoje que a prerrogativa de segurança pública é estadual e, portanto, em última análise, os governadores dos estados que são os chefes maiores das polícias, militar e civil. E com esse projeto, o que vai acabar acontecendo é justamente um deslocamento, algumas mudanças na estrutura dessas duas polícias e também o deslocamento desse controle. E isso acaba sendo preocupante em vários níveis, justamente porque a gente tem à frente do governo federal Bolsonaro, que tem um discurso bastante militarizado, né, e que inclusive vai contra a muitas discussões recentes que a gente tem dentro da própria corporação, dentro da polícia. Por exemplo, a gente tem o movimento dos policiais antifascismo, que já discutem o processo de desmilitarização da polícia, porque as nossas polícias matam muito, e eu vou inclusive falar sobre isso daqui a pouco com o Adilson, e acaba sendo bastante complexo esse cenário. Eu acho que ele retomou o contato aqui. Adilson, tá me vendo, tá nos ouvindo, como que tá? Eu estou agora fazendo um contato do meu celular. Então, se a imagem legal, não tem problema. Pelo menos a gente garante o áudio, tá ótimo. Bom, vamos lá, então. Isso. Só para completar, o exemplo do Ceará foi evidente, e há pesquisas que indicam a interação de policiais militares em ambientes virtuais bolsonaristas, inclusive em ambientes extremos, radicais, que pregam a ruptura do regime. Por exemplo, o Bolsonaro tem grande influência em todas as polícias, e várias iniciativas do Bolsonaro já foram adotadas para agradar esse nicho do eleitorado, e eu tenho certeza que esse projeto é um passo solene, um passo firme dado em direção a uma ruptura institucional. Enquanto a gente estava aguardando para tentar retomar, eu estava explicando, né, Adilson, que são coisas da pandemia, da tecnologia, não adianta. Enquanto a gente estava tentando retomar o contato de maneira mais adequada contigo, eu estava falando para os ouvintes sobre a questão da violência da polícia militar, né? É claro que cada estado tem sua particularidade, mas de uma maneira geral, a nossa polícia é muito violenta, e eu acho que vale uma nota, não de rodapé, né? Uma nota importante, né? Vale frisar que a maioria das vítimas está nas favelas, são corpos negros, periféricos, enfim. Diante desse cenário, essa tentativa de autonomia pode piorar esse clima já genocida, né? Essa política da necropolítica que a gente tem em curso no Brasil? Qualquer discussão séria de segurança pública passa necessariamente por um maior controle social sobre a polícia. Esse projeto vai em caminho oposto. Ele quer mais liberdade para a polícia e quer uma ligação direta com um presidente que tem um discurso de eliminação de pessoas. Então, é um presidente que apoia a eliminação de pessoas, eliminação física. O discurso dele é o mais evidente, o mais claro nesse sentido. Ele está dando um passo para ele ter o controle sobre as polícias. Então, além da eliminação das pessoas, de uma maior autonomia, porque os policiais eles se reconhecem no Bolsonaro. O Bolsonaro representa para eles tudo o que eles querem ser. É a pessoa que fala o que quer, faz o que quer e não acontece nada. Infelizmente, o Bolsonaro é a pessoa que fala o que quer, faz o que quer, e o máximo que tem são notinhas de repúdio. Nós já estamos enjoados e cansados de diversas notinhas de repúdio. Então, os policiais se identificam com ele. Então, maior autonomia nesse momento é ampliar o poder letal da polícia e ampliar a possibilidade de maior abuso por parte da polícia. Note que um dos defensores dessa medida, numa reportagem que eu vi no Estadão, ele falou, de um desses sindicatos da polícia. Sim. Ele falou, olha, a nossa legislação é de 69, nós precisamos de uma lei orgânica. Olha só a fala dele. E isso representa a omissão de todos os governos pós-redemocratização nesse campo. Essa legislação de 69, que organizou as polícias militares do jeito que nós temos agora, é uma legislação que citou a AI-5 como fundamento de maneira expressa. E
todos os governantes brasileiros, democratas, ignoraram esse detalhe e permitiram que uma polícia existisse como se fosse possível conviver com aspectos desse instrumento nefasto da ditadura no regime de democracia. E, então, eles estão aproveitando brechas deixadas e só tende a aumentar o poder lesivo da sociedade, da polícia sobre a sociedade. Não tenha dúvida. Adilson, queria aproveitar também sua presença para explicar para os ouvintes o que na prática essa retirada ou essa diminuição, né, de controle dos governadores nas polícias pode significar, pelo seguinte sentido, até pelo fato do que você acabou de citar. A gente sabe, por exemplo, em São Paulo, que eu conheço mais essa realidade, e você também com certeza, né, inclusive por dentro, a gente tem órgãos reguladores ou fiscalizadores, por exemplo, a ouvidoria das polícias, né? Que é importante também para fiscalizar abusos, fiscalizar essa situação de violência que a gente já falou. Isso também minaria essa atividade desses órgãos já constituídos? Como funcionaria na prática? Isso que eu quero que você explique para a gente. Veja bem, a situação já não é boa. Nós temos a ouvidoria, por exemplo, do Estado de São Paulo, para ficar com o Estado de São Paulo, mas ela não tem poder de investigação. O único poder dela é requerer, é pedir para alguém investigar. Uhum. E geralmente não dá em nada porque ela não tem poder de investigação, de interferir nas investigações para auditar as investigações. O Ministério Público, que deveria exercer o controle externo da polícia, lamentavelmente não exerce, né? E há pesquisas indicando que o Ministério Público, por muitas vezes, há pesquisas no Rio de Janeiro que indicam que mais de 99% dos inquéritos instaurados contra os policiais houve pedido de arquivamento do Ministério Público que foi recebido pelo Poder Judiciário. As instâncias de controle da polícia já não funcionam e permitem que ela atue de maneira letal. Há pesquisas científicas indicando isso. Imagina num cenário onde as polícias terão mais autonomia, onde o presidente da República tem mais autonomia para escolher quem será o comandante, o diretor da polícia, o comandante da Polícia Militar, o diretor da Polícia Civil. O que ele quer fazer com as polícias militares é o que ele fez com a Polícia Federal e deu todo aquele problema de intervenção. Ele quer concentrar o poder do braço armado do Estado sobre a égide dele, sobre o poder direto dele, para usar como contra adversários políticos e prováveis candidatos que terão chance de derrotá-lo nas próximas eleições. O que ele quer é isso. Que ele vai ter capilarizado muito mais do que as Forças Armadas, milícias policiais prontas para atuar, para desestabilizar determinado Estado, para ele oferir vantagem eleitoreira e política, através de uma intervenção inconstitucional, uma intervenção que dá para dizer claramente subversiva, que busca subverter, no sentido de que busca subverter a ordem constitucional presente. É extremamente grave essa medida. São extremamente graves os passos que o Jair Bolsonaro está dando no sentido de rompimento institucional. Essa semana, na esteira do que aconteceu nos Estados Unidos, ele de certa maneira, ele defendeu o que acontecia lá, Sim. Voltou com a tese da fraude, dizendo que aqui em 2022 vai ser pior. Ou seja, ele já deu o aviso explícito de que ele não vai aceitar uma transmissão pacífica de poder se ele perder a eleição. E ele tem chance, porque ele só está errando. Sim. Embora ele ainda tenha 37% de apoiadores, está caindo. E ele não vai entregar o poder. Por isso que ele está se articulando para ter braços armados para fazer valer a vontade ditatorial dele. Isso não é ficção, isso é realidade. Nós já temos iniciativas fortes e várias para armamento da população. A população está se armando. Ele já tem constantes medidas de afagos em direção a policiais. Aumento de salários só para policiais, questões previdenciárias só para policiais, presenças em formaturas, qualquer tipo de formatura policial ele vai. Indulto de Natal para policiais, como se o indulto de Natal fosse um instrumento para agradar determinada categoria profissional. Então ele conseguiu conspurcar, ele conseguiu atacar, ele conseguiu de uma maneira direta banalizar o indulto. O pacote anticrime que ele não conseguiu passar de maneira expressa, isso é pouco explorado pela imprensa, a excludente de ilicitude, ele já passou de maneira casta, porque desde o começo de 2020,
qualquer ocorrência em que policiais matem alguém, precisa de um advogado para que seja coletada a primeira informação do policial. O policial não dá declaração nenhuma, ele fala que não tem advogado e os inquéritos ficam parados. Ou seja, já tem uma série de medidas permitindo autonomia e dizendo para os policiais: eu sou o pai de vocês, eu fecho com vocês, eu estou com vocês, por favor, estejam comigo quando eu precisar. É essa ligação direta que ele está fazendo. Agora, os governadores de estados, muitos governadores de estados aproveitaram a popularidade do presidente na campanha. Sim, o Dória é um deles, né? Dória e o Witzel foi um deles. Sim. Com esse discurso lesivo, abusivo e autoritário, e agora eles poderão pagar o preço, mas infelizmente não são só eles que poderão pagar o preço. Todos nós poderemos pagar com mais letalidade, com mais abuso e com uma quebra institucional gravíssima, com a instauração de fato de uma ditadura, ou o exemplo do que acontece na Hungria, uma ditadura travestida de democracia. O Viktor Orbán é um modelo que o Bolsonaro já citou como modelo, como inspiração. Sim. As cartas estão na mesa. As instituições que se dizem presentes e fortes devem agir o mais rápido possível para salvar a nossa democracia. É porque se passa um verniz, né? E aí nesse verniz, como você disse no começo da entrevista, aproveita para se passar a boiada. Para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta sobre a questão da criação da patente de general, porque é uma coisa que acaba sendo técnica, um pouco demais para a população em geral, e acho que é legal a gente falar sobre isso, Adilson, até porque, na minha leitura, isso vai contra um debate muito profícuo e antigo da desmilitarização, né, que eu sei que você entende muito disso, que também é um discurso da academia, aliás, um debate da academia, mas também de alas mais, aspas, progressistas dentro da própria polícia, né, os policiais antifascismo, por exemplo, que debatem esse tema há algum tempo. Faz sentido a criação dessa patente de general, que é exclusiva das Forças Armadas, ou é mais um indicativo dessa não desmilitarização, né, desse modelo desse modelo militar, de continuidade da estrutura bastante militarizada da nossa polícia? Eu acho que nós temos aí manifestação de um narcisismo patológico. Eu acho que alguém quer ter o prazer de ser chamado de general. Isso é doentio, porque se alguém tem poder de mobilizar pessoas e pessoas armadas que têm o poder legal, que muitas vezes é usado de maneira ilegal para intervir na vida das pessoas. Mas isso é um absurdo. Quer dizer, o problema da segurança pública se resolve com chamar alguém de general, é isso? Isso é absurdo. Isso mostra, evidencia traços de um descontrole psicológico, um narcisismo patológico nocivo. Isso é uma prova evidente que as polícias já estão militarizadas, que tudo que eles querem ser é cada vez mais se parecer com o exército, numa estética de guerra, de atuação contra o inimigo. Isso é ridículo, para dizer o mínimo, e mais uma vez é extremamente preocupante que esse projeto de lei sirva de exemplo para esses governadores que ficam namorando discurso autoritário e de eliminação de pessoas como medida eficiente de segurança pública, porque agora eles estão sentindo o tiro no próprio pé deles, sabe? Eles estão se mexendo porque eles sabem que é uma avançada, um avanço que o governo federal dá com esse projeto autoritário sobre os governadores. Por isso que eles estão incomodados, porque enquanto estavam só entre muitas aspas, a população, principalmente a população preta, pobre, privilegiada, era discurso de comunista, era discurso de radicais que estavam vendo fantasias em todo o campo. Não é. Esse pleito pela chamada de general, por tudo que representa, mostra que a polícia está hipermilitarizada e isso precisa acabar. Nós precisamos de uma vez por todas discutir a desmilitarização da polícia. E sim, se nós queremos tirar o maior controle exclusivo do governador, que nós partamos como fez a Irlanda do Norte, que nós tenhamos uma comissão independente de polícia composta por membros da sociedade civil. A polícia é apenas, então, somente mais uma das maneiras pelo qual o Estado se manifesta em nossa sociedade. Se nós vivemos numa democracia,
nós precisamos ter maior controle civil e não guardas pretorianas presidenciais para instaurar uma ditadura em nosso país. Excelente. Bom, e vale dizer, né, como muito bem salientou o Adilson, que o Bolsonaro está fazendo exatamente o que ele havia prometido. Quando pessoas que agora querem desembarcar, né, alguns governadores, mesmo pessoas que votaram nesse projeto de país do Bolsonaro, alegam estelionato eleitoral, isso não pode ser aceito porque, de fato, ele está fazendo exatamente o que ele prometeu. E com isso, agradeço muito o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP e mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, por essa excelente entrevista. Adilson, muito obrigado, um bom dia, até a próxima oportunidade. Bom dia a todos. Esse é um projeto que precisa ser repercutido com a máxima amplitude. Esse é um passo decisivo para a ruptura institucional. Precisa ter uma resposta urgente das instituições e definitivamente precisa se tirar de maneira constitucional o presidente Jair Bolsonaro do poder. Nós não aguentamos mais, o país não aguenta mais. E eu agradeço a oportunidade, estou à disposição e sigamos em frente. Tá certo, obrigada, até mais. Tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.